porque deste ano em diante é a última oportunidade para bilhares de pessoas. Segundo a espiritualidade e a hierarquia deste planeta, 70% dos encarnados estão fora do planejamento voltado para a transformação de si mesmos, segundo as suas próprias condutas e escolhas entre vidas, entre encarnações. 30% estão voltados para a transformação interior e no processo de autocura para que se estabeleçam definitivamente como pilares de luz na Terra. Entre esses 30%, 5% são realmente pessoas que já alcançaram a transformação interior e estão voltadas para o planejamento hierárquico luminoso da Terra. 1% desses 5% são missionários, espíritos que vieram com o compromisso de levar transformação, renovação e desenvolvimento planetário. Por algumas vezes foi postergado o processo de transição e de regeneração definitiva deste mundo, devido a intervenções dos próprios espíritos, nos oferecendo oportunidades para que viéssemos conscientemente nos adaptar à exigência de um padrão evolutivo universal. O fato é que a maioria dos seres que estão encarnados aqui possuem débitos perante a lei divina por agirem inadequadamente no universo. São histórias minuciosas que ultrapassam os bilhares de anos. Alguns destruíram orbes, planetas, causaram determinadas complicações e assim também sofreram o processo de exílio planetário e uma nova oportunidade de se redimirem em outro contexto, com leis mais rígidas e severas, voltadas justamente para o aprimoramento espiritual destes seres. E é isso que estamos presenciando hoje neste planeta. Os indivíduos que foram enviados para cá devido às suas próprias condutas imorais de acordo com a lei da evolução espiritual tiveram um período de tempo para se readequarem ao processo evolutivo original. O fato é que muitos conseguiram se adaptar ao novo nível exigido, outros não conseguiram e deixaram que os instintos mais primitivos de poder, controle e manipulação e uma falsa liberdade os conduzissem para veredas ainda mais profundas de si mesmos. Claro que dificultando ainda mais o processo evolutivo, condição que eles mesmos e que muitos escolheram para si. A encarnação é uma oportunidade valiosa para que o corpo astral do indivíduo possa ser requalificado, sendo transformado e regenerado de acordo com os elementos presentes na natureza. Assim, o processo de purificação pode acontecer com maior profundidade, pois somente o corpo físico, o feto e todo o processo ligado à condição do útero promove ao espírito uma transformação necessária e um reajuste adequado para que o ser possa adquirir a sua verdadeira cura. O que aconteceu foi que o planeta simplesmente foi passando de evolução e aqueles que aproveitaram as oportunidades passaram por determinadas condições que conhecemos na história, como diferentes povos esses do antigo mundo, e tiveram a oportunidade de se requalificarem perante a evolução espiritual deste planeta. Na época dos hebreus, nós podemos ter uma ciência que Moisés aplicou a lei de acordo com uma personalidade mais incisiva, porém necessária para os espíritos encarnados na época ainda
primitivos e renitentes no mal. Hoje em dia, a espiritualidade nos transmite informações com a mesma verdade universal, imutável, porém transformada, renovada para este orbe, pois para o universo as coisas estão em proporções muito maiores. Porém, para o mundo que estamos vivendo, aquilo que recebemos como novas informações ainda entra em uma categoria de novidade e avanço. As atualizações estão acontecendo e impelindo os seres mais do que nunca a se redimirem e se adaptarem às leis que estão atualmente em pleno vigor. A causalidade está tomando uma proporção muito maior. Simplesmente, quando pensamos em algo, nós podemos perceber aquilo que pensamos e não através de meios externos, como uma pesquisa ou da fala, mas sim através do pensamento. Desta via sutil, podemos presenciar fatos e situações de acordo com aquilo que mantemos a nossa consciência em plena atividade. Se desejamos que o mundo se torne um planeta melhor, ou que definitivamente uma evolução possa ocorrer, será exigido de cada um presente, consciente da sua responsabilidade evolutiva, uma transformação em uma proporção correta, exata ou parcial perante esta evolução e desenvolvimento. Ou seja, os indivíduos deverão agir conforme as energias que estão proporcionando a ascensão planetária. E esta configuração é totalmente fora de uma zona de conforto. Mais do que nunca, devemos estar posicionados espiritualmente, levando informações, transformações, pois o período de transição planetária requer trabalho, requer movimentação, requer transformação, pois sem isso nós não conseguimos passar para um próximo grau de consciência. É claro que o planeta será regenerado de uma forma ou de outra, mas os habitantes que aqui estão podem escolher seguir em marcha evolutiva perante ao desenvolvimento que o planeta está atingindo, ou se serão repatriados para outros orbes condizentes com as suas frequências ou com os seus modelos de existir. O fato é que muitos ainda não acompanharam a atualização ou estão acompanhando sem a total percepção. Mas o fato é que não há como mais viver de acordo com o antigo sistema, preservar antigas energias ou padrões de pensamento que estão em desequilíbrio com este contexto evolutivo. Nós devemos buscar a autocura definitiva dos nossos corpos, adquirindo um modelo de hábito totalmente desenvolvido, voltado para este crescimento interior. Nós não precisamos de nenhum fator externo para que haja esse processo de transformação. Devemos ter a simples intenção de transformar o nosso ser. Devemos agir com a vontade superior e nos adequarmos com o modelo universal de desenvolvimento. Infelizmente, as informações espirituais que viemos recebendo foram sofrendo alterações, o que não permitiu que houvesse uma atualização no contexto geral, que assim como a tecnologia avança progressivamente, e os cientistas obtêm novas informações referente ao desenvolvimento da vida, enfim, de toda a sociedade, o lado espiritual também avança em compreensão e desenvolvimento. Isto respeita a lei de correspondência entre planos, do que o que está abaixo é igual ao que está no alto. Há também um desenvolvimento cíclico de operação e transformação, de renovação constante da realidade espiritual e, em consequência, aqui também na Terra. Então nós devemos nos adaptar a novas informações, a liberar verdadeiramente o nosso ser para a obtenção do novo, daquilo que está
envolvido no progresso, no desenvolvimento atual, e não mais ficarmos presos a contextos do passado, pois é como estarmos observando um livro de história, simplesmente vivendo mentalmente naquela situação, o que é uma condição totalmente prejudicial, mas é o que algumas pessoas ainda hoje fazem, utilizam determinadas referências de contextos do passado para explicarem ou agirem conforme aquilo. É claro que a verdade em si, ela é imutável e ela estará presente em todas as épocas, em todas as linhas de tempo, em todas as condições e dimensões, mas o fato é que há novas informações eficientes que podem ser atribuídas para promover ainda mais o avanço espiritual daquele que está receptivo para se informar. No momento em que o indivíduo ele transcende as suas limitações, ele começa a englobar estes novos códigos, esses novos ensinamentos que estão imbuídos de frequências mais altas, ele passa a se regenerar com uma maior tranquilidade, leveza e desenvolvimento, ao contrário do que o que anteriormente a Terra estava envolvida em energias ainda mais densificadas. Hoje em dia nós temos energias mais sutis e quando olhamos para o presente e deixamos o passado, deixamos as configurações antigas dos antigos ensinamentos e preservamos os novos, nós temos um avanço significativo em nosso ser com uma proporção muito mais eficiente. Nós sentimos uma maior paz, uma maior leveza, uma maior tranquilidade por estarmos conectados com algo que está além. Se o plano espiritual evolui, nós temos que nos adequar a essa evolução. No momento em que nós estagnamos a nossa percepção do passado, de acordo com eventos, claro, que foram importantes, mas já passaram e foram decisivos para aquele tempo, foram decisivos para que viéssemos a alcançar a linha do tempo que estamos vivenciando hoje. Hoje em dia, há novas informações, há novos modelos para nos adequarmos e estarmos plenamente nos desenvolvendo conforme isso. Se há dúvida neste processo, que venhamos levar nosso pensamento ao alto, nos conectando com a nossa expressão superior. De acordo com este ponto de conexão superior, venhamos a pedir a intervenção em nossa vida e se sentimos a paz, a alegria, a mansidão diante daquilo que estamos observando, é claro que com discernimento, nós devemos atribuir aquilo ao nosso contexto de vida e não há problema algum. Você pode acessar o primeiro link na descrição se você tem a intenção de se aprofundar neste tema das leis universais e da criação da realidade. Hoje em dia, este conhecimento ele se faz necessário para o nosso pleno bem-estar, pois no momento em que temos consciência, deixamos de criar nossa realidade de forma inconsciente para criarmos de forma consciente, projetando os eventos que desejamos experienciar e não ficarmos reféns do destino ou de criações inconscientes de fatos de outras realidades, outras vidas ou coisas do tipo. Devemos ter a ciência daquilo que queremos experienciar. A vida é baseada na experiência e no desenvolvimento. Houve deturpações ao longo da história que promoveram ao indivíduo a falsa percepção de viver, mas a vida é isso. Em sua essência, em seu estado original, o ser é criador do seu destino e da sua realidade. Ele deve ser o capitão da sua alma, o coordenador daquilo que ele quer experienciar e atribuir em seu contexto evolutivo, se não desbloqueamos o nosso potencial. E assim venhamos a aprender a criar aquilo que desejamos experienciar, o indivíduo se torna refém das circunstâncias limitantes do seu entorno. Não importa a situação atual. Você tem a possibilidade de mudar o que está por vir, desde que conscientemente faça isso. Caso mantenha o mesmo padrão, não busque o desenvolvimento ou o equilíbrio do seu próprio ser,
As mesmas circunstâncias são apresentadas na realidade com o intuito que o universo faça com que você aprenda determinadas coisas para modificar ou sair do estado que está atualmente. Fazendo mais das mesmas coisas, nós não conseguimos alteração em lugar algum. E o resultado, matematicamente, de forma precisa, sempre será o mesmo. Agradeço a sua presença aqui, muita paz, muita luz, força na caminhada e boas reflexões.